sobre transtorno bipolar é bem complexo, porque existe muita confusão entre esse transtorno e com outros transtornos. Falar de quem é bipolar é falar literalmente de uma pessoa que possui uma mente brilhante, mas que não aguenta o próprio excesso. Sabe aquelas pessoas que impressionam logo de cara? Brilhante, eloquente, cheia de ideias, conectada com tudo, mas que de repente, puf, somem. Elas desaparecem das redes sociais, das conversas e até de si mesmas. Não conseguem, às vezes, sair da cama, não querem responder ninguém, mas quando você reencontra essa pessoa, ela tá ali, no meio de um vazio. Esse é só um retrato bem superficial do que pode ser um transtorno bipolar, ok? Mas por trás disso, existe ali uma mente que sente demais, pensa demais e não consegue parar. Uma mente que muitas vezes sabe que algo está errado, mas não consegue desacelerar o próprio colapso. Então, vamos lá, a essência do transtorno não é sobre o humor, é sobre um ritmo. E olha, ao contrário do que diz muito por aí, o que a gente lê, o que ouve, o transtorno bipolar não é apenas uma instabilidade de humor. É uma instabilidade do ritmo, tanto mental quanto afetivo. O bipolar ele não oscila por causa de um gatilho possível externo, como por exemplo o borderline, ou aquela pessoa simplesmente só impulsiva emocionalmente. O bipolar ele oscila por dentro. É o próprio corpo dele que acaba quebrando um compasso. Tem dias que ele se sente onipotente, não dorme, não cansa, quer fazer tudo e ele acredita que ele pode. E em outros dias, levantar da cama, puxa vida, pode se tornar um evento literalmente de guerra. É um cérebro oscilando entre uma combustão e literalmente um colapso. O bipolar ele vive em fases. Na fase maníaca, há uma aceleração bem nítida e bem real. Falas rápidas, ideias brilhantes, associações criativas, impulsos financeiros, e esse é bem nítido, sexuais e também relacionais. Uma euforia que beira o delírio, mas sem parecer delírio. E o pior é que muitas vezes parece genialidade isso tudo, porque o bipolar é assim. E olha que isso é uma coisa que vejo há muitos anos em clínica. Muitas vezes são os mais inteligentes, os mais rápidos e os mais sensíveis. Mas a mente dele queima por dentro, literalmente. Na outra fase, na qual a gente chama de hipomania, isso tudo é um pouco mais sutil e até admirado. O bipolar se torna hiperprodutivo, envolvente, intenso, mas o problema é que depois vem o quê? A queda. Aquilo despenca. Existe também uma fase que é a depressão bipolar e que não é só uma tristeza, entendeu? Nessa fase surge um sentimento que é muito claro em todos os que têm um transtorno bipolar, que é o sentimento de vergonha. Vergonha daquilo que ele disse, daquilo que ele fez e daquilo que ele prometeu em algum momento. Vergonha de ter se empolgado demais, de ter acreditado que dessa vez iria dar certo. É uma dor com memória. A pessoa se lembra do que fez no alto da montanha, naquele momento de euforia, e agora assiste tudo de uma certa forma desmoronando. É como se a pessoa ela sente como se ela fosse a própria ruína. E é nesse ponto que muitos pensam, e isso ninguém fala, em desistir da vida. E não é por drama, mas por exaustão. Esse é o ponto mais cruel. O bipolar, ele não é inconsciente. Ele sabe exatamente quando ele está acelerado demais. Ele sabe que está gastando demais. Ele sabe que aquela fase eufórica não vai durar. Mas mesmo assim, infelizmente, ele não consegue se regular, se autorregular e ele não consegue parar. Existe um momento em que o próprio pensamento acaba virando um ruído extremo e bem interno. A mente vira um lugar bem barulhento, demais para aquela pessoa morar.
Olha, muita gente é diagnosticada como bipolar por qualquer oscilação de humor, mas bipolaridade real vem em ciclos longos, com impacto funcional e um impacto bem severo. Não é um dia bem e outro mal, como as pessoas pensam, e de forma até bem ignorante dizem, a pessoa é bipolar, ela muda de ideia rápido. Não é bem isso. É um padrão que se desorganiza. Então, trabalho, vínculos, rotinas, finanças, identidade, né? Confundem bastante com borderline, TDAH, personalidade impulsiva, e tem uns até com espiritualidade ou energia alta demais. Mas o bipolar verdadeiro não é só estar ou ser uma pessoa desorganizada. Ele está com conflito com ele mesmo. É um conflito constante. Olha, e tem algumas curiosidades aqui que revela um outro lado do bipolar. São pessoas com alto QI, raciocínio criativo. São comuns a gente ver nos bipolares, especialmente naquela fase da hipomania. Muitos grandes nomes da arte, viu, da literatura e ciência também foram bipolares, só não foram diagnosticados na época. E a fase maníaca, ela pode parecer até uma epifania, mas é um colapso vestido de brilho. O ciclo pode ser ativado por sono desregulado, luz intensa, hormônios e até mesmo o clima, a temperatura. Muitos passam a vida acreditando que são intensos demais ou complicados, sem saber que o problema é literalmente neurológico. Então não é uma questão de desregulação só emocional, é neurológica. E vamos lá, bipolaridade tem tratamento, mas exige bastante consistência. Estabilizadores de humor, psicoterapia com uma escuta qualificada, uma rotina regulada também é bem importante. E, acima de tudo, um ambiente que não estimule extremos. Um bipolar em ambiente que estimula extremos é entrar em fases constantes. Porque o bipolar ele é muito sensível ao excesso. Excesso de ruído, de cobranças, de luz, estímulo, exigência, tudo vira demais. Até essa questão da luz, ruídos, por isso que se confundem muito também com o TDAH, entendeu? Então, assim, precisa ter uma análise um pouco mais profunda para poder realmente chegar na bipolaridade, porque ele se mistura um pouco com algumas nuances de outros transtornos. Na realidade, as pessoas acham que o bipolar quer atenção, mas não. Na verdade, ele quer descanso. Descanso da própria mente dele, da culpa, da memória daquilo que ele fez numa fase alta de hipomania, de estímulos e que não conseguiu sustentar. Ele quer, na realidade, ter estabilidade emocional, como quem deseja oxigênio, sabe? É mais ou menos isso. Se você ama alguém bipolar, não julgue pela oscilação. O que ele vive não é uma cena, na realidade, está sendo uma sobrevivência.